Tá tudo certo. Daqui a pouquinho, meus irmãos, estaremos estudando mais uma lição da Palavra de Deus. Já pode começar? Tudo ok? A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Daqui a pouquinho estaremos estudando mais uma lição da Palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, estaremos estudando hoje a lição de número 8 dos adolescentes, a lição do juvenis, Jesus e o reino de Deus. Né? Uma lição muito boa, que nós temos cada vez mais aprendido um pouco mais da palavra de Deus, nesse tempo que tão difícil, né? Nós não estamos deixando de mergulhar na palavra de Deus, de sentir a presença dele por meio da palavra, né? De aprender cada vez mais com seus ensinamentos, refletir, meditar nos seus mandamentos, nos seus ensinamentos que tem transformado a nossa vida nesse momento tão difícil, aumentado a nossa esperança. Nós estamos hoje gravando a aula antecipada pelo compromisso que tem na nossa igreja amanhã, pela Santa Ceia do Senhor, que ocorrerá no horário da manhã. Então estamos antecipando a aula para não deixarmos de estudar a palavra de Deus, né? Você que está aí na sua casa agora, que você venha comigo pegar a tua Bíblia. Aqueles que têm a revista, peguem a revista agora e venham meditar. Nós aprendermos junto a palavra de Deus, mesmo estamos distantes, né? Cada um na sua casa, mas juntos pela palavra de Deus, juntos pelos ensinamentos que Cristo nos deixou. Então, para nós começarmos, meus irmãos, vamos fazer uma oração e pedir que o Espírito Santo nos direcione, nos guie e nos ensine, nos transmita aquilo que precisamos ouvir. Amado Deus, nós entramos agora na Tua presença, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da Tua palavra, Senhor. É o Senhor que direciona, é o Senhor que guia e é o Senhor que fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Que nós possamos ouvir, Senhor, meu Deus, aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Que o Senhor venha nos corrigir naquilo que estamos te desagradando, Senhor. E venha nos ensinar, Senhor, meu Deus, cada vez mais na Tua palavra. Te pedimos agora, Senhor, toma a direção, Senhor, meu Deus, desta aula. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos lembrar as últimas lições, né? Nós estudamos nas últimas semanas, né, a crucificação de Jesus, a lição de número 6, a lição de número 7 foi a ressurreição do nosso mestre amado, lição muito boa, que nos mostrou o sofrimento, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para nos ensinar, para nos redimir dos pecados, e nos ensinou uma prova de amor ali. Nos ensinou o ato dele na cruz, é o que faz nós estarmos vivos, nós estarmos redimidos dos nossos pecados e nos dando um convite, uma chance de salvação, que é o tema da lição de hoje, lição de número 8, um convite de salvação. É o tema da lição, com o seu versículo tema, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Esse texto nós mencionamos ele semana passada, porque é um texto, é um clássico do amor de Deus e que nos mostra como ele é maravilhoso para a nossa vida. Mostra o plano de salvação, o plano perfeito que ele arquitetou para nos redimir, nos trazer de volta para perto dele. A leitura bíblica em classe, a leitura principal, né, da lição está nesse trecho, e eu vou ler um pouquinho mais completa essa passagem, que é João capítulo 3, versículo 14, até o versículo 19. Abra sua Bíblia e leia juntamente comigo. Diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a introdução para essa lição já é esse texto, já nos mostra o plano de Deus para nos salvar. E o que é um convite, meus irmãos? Vamos aqui meditar um pouco nesse título dessa lição, que é um convite à salvação. Um convite não é uma obrigação, não é algo feito à força, é algo que por livre e espontânea vontade, né? Você às vezes recebe na sua casa um convite para ir até um aniversário, para ir até um casamento, e ali você fica à vontade para decidir se você vai ou não vai. Então, Deus, mesmo enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, Ele nos convida, Ele bate a porta, né? Em Apocalipse diz que Ele está à porta e bate, e quem ouvir e abrir a porta, ali ele entrará e estará naquela casa, né? Então, meus irmãos, Deus está nos convidando para a salvação, é um convite. E quando nós falamos de salvação, eu quero que você reflita junto comigo, o que é salvar uma pessoa? O que é por que nós usamos esse termo de salvação? Vamos meditar aqui. Quão desesperador deve ser uma pessoa que está morrendo, que está se afogando, ou está em um prédio em chamas, está numa situação de risco de morte. E há ali um trabalho para salvar aquela pessoa. Então, foi isso que Deus fez com a humanidade, fez conosco. Nós estávamos morrendo em nossos pecados, morrendo em nossa culpa. Porque, voltando um pouco mais, meus irmãos, vamos recordar como é que foi a trajetória da humanidade e o relacionamento com Deus. Desde que o homem pecou, ele perdeu esse contato com Deus, a sua natureza já ficou pecaminosa. Então, nós tínhamos uma conta, nós tínhamos um débito ali, e Jesus foi e pagou com o seu sangue para nos salvar. Ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a chance de nos achegarmos a Ele. E hoje Ele nos convida, faz um convite para a salvação. Então, assim, recordando, meus irmãos, quando o homem ele pecou no Jardim do Éden, quando o Adão e Eva ali teve, por desobediência diante de Deus ali, e se afastou diante de Deus e foram expulsos, o pecado entrou na humanidade de uma forma que deixou uma dívida muito, muito alta, deixou o ser humano, a humanidade agora estava pecaminosa,
Tanto que Jesus, certa vez, falando aos discípulos, os judeus e fariseus, eles tinham o costume de tudo que eles iam utilizar, eles santificavam, passando aquilo dentro da água, né? Para que toda aquela impureza ficasse dentro da água e aquele objeto fosse purificado. E Jesus foi e reprovou essa atitude, falando para os discípulos, falando, não, o que contamina o homem não é o que vem de fora, não é o objeto impuro, mas sim o que contamina o homem é o que se procede de dentro dele. O que contamina o homem do coração procedem as coisas ruins. Porque a nossa natureza ela é carnal, a nossa natureza ela é pecaminosa. Por causa do pecado, da desobediência que entrou na humanidade. Por isso que, a partir daí, João Batista começou, em vez de mergulharmos os objetos para que tivesse uma pureza naqueles objetos e não contaminasse o homem, a partir daí João Batista começou a mergulhar as pessoas. Então o batismo, ele é o quê? Ele é o mergulho na água para purificar, para morrer ali o velho homem, morrer aquela velha natureza, aquela natureza carnal, e dali nascer de novo um homem perfeito, um homem não perfeito, que não sem pecado, mas uma nova natureza que vai buscar no Espírito Santo a santidade, a transformação. Então é por meio do nosso contato a Deus, batizando, deixando a velha natureza, a natureza carnal, e chegando-se diante dele, que nós podemos nos melhorar, podemos ter um contato mais próximo diante de Deus, que ele aceita por meio da santificação. Então, o primeiro tópico da nossa lição, meus irmãos, fala por que Deus amou o mundo de tal maneira. Como explicar, meus irmãos, a dimensão desse amor? A revista nos indaga aqui, e eu quero que você medite junto comigo, reflita, como dimensionar um amor que ele enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. Pense por alguns instantes o tamanho desse amor, o tamanho da importância que nós temos diante de Deus. Nós vemos, mesmo o homem pecando, mesmo o homem permitindo o pecado da desobediência entrar na sua natureza, se tornar uma natureza carnal, uma natureza que desagrada a Deus. Deus, por várias vezes, ele se preocupava em se achegar diante do homem. Ele se preocupava em chegar perto do homem para ter um relacionamento. Quando nós pecamos no Éden, eu digo nós, meus irmãos, que dizendo que a humanidade, né, pecou, quando o pecado da desobediência entrou na humanidade, nós perdemos muitas coisas, perdemos até sentidos. Igual, por exemplo, o sentido espiritual, hoje, só temos por meio da fé. Que Deus fez um plano para que nós se achegássemos diante dele por meio da fé. A fé é o firme fundamento daquelas coisas que não vemos, mas a certeza de que existem. A certeza de que podemos crer em Deus por meio da fé, se achegarmos a Ele por meio da fé. Então, meus irmãos, e aí vemos que o ato de Jesus na cruz, a lição diz que ele simplesmente ama, não fazendo a acepção de pessoas, mas incluindo-as em todos os tempos e em todos os lugares. O ato de Jesus na cruz não foi para uma classe de pessoas, mas sim foi para toda a humanidade. Todos podem se achegar diante de Deus. Todos que aceitar a Cristo como seu único Salvador, aceitar essa mensagem de boas novas, ela pode se achegar diante de Deus. Independente do seu passado, independente do que você já fez, independente de
como está a tua vida. Se você simplesmente aceitar esse convite, ele irá entrar e transformar a sua vida. Porque o preço que ele pagou pela sua vida foi muito alto. Foi o próprio sangue dele. E nós vemos aqui, o segundo tópico da lição diz que deu o seu Filho unigênito. Pensamos, meus irmãos, como o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, em Efésios capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-o semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus irmãos, que coisa linda foi o ato de Jesus na cruz. O texto diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, despiu da sua glória, deixou o céu para tomar forma de servo, veio aqui e serviu a todos até a sua morte. Até a sua morte mostrou como uma ovelha, né, que vai até um matadouro, ali ele foi como servo. Ele dedicou a sua vida para nos salvar, para nos redimir dos pecados. Então, meus irmãos, isso é o maior marco na história da humanidade, é algo que não podemos esquecer, porque o que Jesus fez na cruz foi o preço de nós estarmos aqui hoje, de nós podermos se achegar diante dele, de dobrarmos nosso joelho e falar com o Espírito Santo, falar abertamente com Deus Pai. E nós vemos a dimensão desse amor até nas parábolas, o que ele falava, como nós recordamos, a lição menciona quando, uma vez que Cristo contou uma parábola que retrata com muita clareza o quanto somos preciosos para Deus, que era a história da ovelha perdida. Que aquele homem que tinha 100 ovelhas e perdendo uma, deixou aquelas 99 e foi atrás daquela ovelha que ele tinha perdido. Mas ele tinha 99, para que ele ia se preocupar com apenas uma que se perdeu? Só que a dimensão do amor de Deus, ela atinge a todos. Deus, ele quer que ninguém se perca. Por isso que Deus insiste em nos salvar e nos redimir, e que nós possamos anunciar essas boas novas a todos que estão em nossa volta, a todos que estão perto de nós, porque Deus não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém morra sem conhecer essas boas novas de salvação. Quando falamos de salvação, nós imaginamos, é como se alguém estivesse se afogando, né? É como se de repente chegasse um barco para salvar. Este barco é o que Jesus fez na cruz. Ele nos dá a chance de salvação por meio da graça dele. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pelo ato dele na cruz do Calvário, que nós não merecemos, mas ele chega até perto de nós, mesmo nós morrendo. Hoje vemos quantas pessoas estão morrendo hoje nas drogas, nas bebidas, se matando por não conhecer a Jesus. A maior tristeza nossa, eu sei que estamos vivendo num tempo de pandemia, de crise, mas a maior tristeza para uma pessoa é morrer sem conhecer a Jesus.
é passar por essa vida sem conhecer que tem as boas novas, que Jesus morreu para salvar a ela. Essa é a nossa maior preocupação. Essa é a nossa tristeza, quando alguém parte desta vida sem conhecer que há um Deus que deu seu Filho unigênito para que aquela pessoa não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nossa vida não é simplesmente aqui na terra, não é somente nesses anos que passamos por aqui, mas Deus nos preparou uma morada, Deus nos preparou uma vida eterna. E essa salvação, meus irmãos, ela é um convite. Ela não é uma obrigação, mas sim uma libertação. Aquele que aceita esse convite de salvação, aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele está se libertando. Ele está se libertando das prisões carnais, ele está se libertando das prisões, dos vícios, dos sentimentos da sua natureza pecaminosa. Aquele que aceita Jesus é como aquele que está se afogando e aceita subir no barco, aceita o convite de salvação, aceita navegar com Cristo, que nós sabemos que iremos navegar com Ele até chegarmos num dia em que moraremos com Ele, um dia em que nem a tristeza, nem o choro, nada que há de nos atingir, que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, todo o sofrimento que nós passamos, Ele há de nos recompensar, Ele há de nos... Ele tem um galardão preparado para nós. Essa é a mensagem que nós cremos. Esse é o convite de salvação que nós acreditamos. E hoje, no tópico 4, diz assim: qual é a sua escolha? Você já aceitou a salvação em Cristo? Então, já nos pergunta qual caminho que nós escolhemos. Eu acredito que você que está me ouvindo, você que está me assistindo, eu tenho a certeza que você já aceitou. Se você não aceitou ainda, aceite essas boas novas, aceite essa salvação. E vamos agora, meus irmãos, trilhar no caminho que Ele nos preparou, no caminho que Ele deseja que nós andemos. E Ele diz: aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse foi o caminho que Ele nos deixou. Ele nos salvou, nos redimiu, Ele fez com que essa graça estivesse dentro de nós. Antes de Jesus morrer por nós, o homem, ele tinha os mandamentos e ele era a lei que nos direcionava. Então, o homem usava como base tudo que estava na lei, para não errar no seu caminho. Mas veio a graça não anulando a lei, mas colocando a lei dentro de nós. Hoje a graça está dentro de nós. Para quê? Para tirarmos nós mais rapidamente do pecado. Nós arrancarmos a gente com mais força do pecado, nos afastar. Hoje o Espírito Santo ele está dentro de nós, nos direcionando por meio da tua palavra, mostrando o caminho que devemos seguir. E o convite que Jesus nos faz é: tome a sua cruz. Saiba que esse caminho de salvação, ele é maravilhoso, mas ele não é fácil. Temos uma cruz para carregar, temos um caminho para trilhar, e esse caminho é o caminho que Jesus nos deixou. Que nós iremos sofrer por amor a Ele, que nós iremos padecer, iremos passar por dificuldades, mas Ele nos promete que está conosco em todos os dias. Ele nos promete que em todos os dias Ele estará conosco, Ele passará juntamente com a gente. E Ele fala: tome a sua cruz e siga-me. O convite de salvação nós aceitamos,
Então, se aceitamos o convite de salvação, aceitamos o convite de Jesus para seguir a Ele, para pegar a nossa cruz, pegar o nosso caminho, pegar o caminho de Cristo e trilhar juntamente com Ele, trilhar no caminho que Ele nos deixou, que é esse caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho que nós devemos seguir é o caminho dele, o caminho de cruz, para que nós temos que ter a convicção que a nossa vida, a nossa moradia não é aqui. Somos aqui apenas passageiros, somos aqui apenas, estamos aqui como estrangeiros, porque o nosso lugar é no céu, o nosso lugar é juntamente com Ele. E nós aceitando Ele como único e suficiente Salvador, nós estamos nos libertando dessa natureza carnal e se dedicando a Ele. E por meio do Espírito Santo, conseguimos alcançar uma santidade. Por meio do Espírito Santo, conseguimos nos melhorar, ter amor ao nosso próximo, ter amor a Deus, ter uma vida melhor diante do altar, uma vida melhor diante dEle, para que nós possamos viver juntamente com Ele. Meus irmãos, que bênção essa lição, que maravilha a gente poder entender o tamanho, a dimensão do amor desse Deus que nós servimos. Um Deus que não só nos ama, Ele é o amor. Ele é o amor, Ele que nos resgatou, nos amou primeiro. E para esse amor ser cada vez mais lindo, mais bonito, basta a gente amar Ele de volta, ser recíproco, esse sentimento que Deus tem por nós. Esse sentimento de entrega a Ele, de entregar a nossa vida, entregar a nossa família, entregar tudo que passamos, né? Nesse momento que possamos entender que a nossa esperança ela só tem um nome, e é Jesus. A nossa esperança é no nosso Deus. Ele é a cura para a humanidade. Ele é a cura não só do que estamos passando dessa pandemia, mas Ele é a cura de todos os males que nos afligem. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, seu lar, que juntamente conosco, estudando essa palavra, Deus possa encher seu coração, arder seu coração de esperança. Tá ok, meus irmãos? Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.